sou. 2 minutinhos. Sou. Mais. Estava aqui a tentar fazer ruído. Rui. Estava. Agora não, agora está excelente. Ai, A nossa lira. Rádio Voz dos Açores. Uma ligação entre o Atlântico e o mundo. já estás aqui há muito tempo a trabalhar aqui. Já estás a trabalhar muito tempo aqui. Quase há um ano. É? Apresentado às quartas-feiras entre 17 e 18 horas. Pela Xadrez. Ora então, muito boa tarde, senhores ouvintes, a todas as pessoas que nos ouvem por esse mundo fora, toda a diáspora. Um grande beijinho a todas as pessoas que me seguem e é com enorme ansiedade e com enorme prazer que eu chego a todas as quartas-feiras para ter sempre à conversa mais uma história de vida. Hoje, com muito prazer, temos aqui o Sr. Rui Nogueira, uma figura conhecida de todos nós, ou o mais conhecido Rui Grande, não é assim, Sr. Rui? Sim, Rui Nogueira, Rui Grande. Estes dois nomes adequam-se bem à minha pessoa e eu penso que há que viver a vida levemente, grande ou pequeno, há que vivê-la com energia e boa vontade. Desde já, muito obrigada por ter aceito o meu convite para cá vir. Sei que já faz um bocadinho parte desta casa, das vezes todas que já cá passou, mas no programa História de Vida, e uma vez que eu vou começar agora uma parte mais a tentar trazer os homens da nossa terra, achei por bem ser um dos pioneiros a cá vir, uma vez que é conhecida de toda a nossa ilha, de todos os nossos imigrantes quase, e que certamente irão haver alguns que nos estão a ouvir e que será sempre bom dar um bocadinho a conhecer quem é o Sr. Rui. Eu, da minha parte, agradeço o vosso convite. É sempre um gosto estar aqui na Rádio Voz dos Açores. Eu me dou muito bem. E fui já muitas vezes aqui feliz. Também fizeram... A rádio já foi à minha freguesia, a Vila Nova, no Salão de Nós, fazer um programa que eu agradeço imenso. Foi muito bonito. E é sempre um gosto de dar aquilo que tem, aquilo que as pessoas possam ou não gostar, porque não conseguimos agradar a todos. Se calhar muita gente já está farta de me ouvir e de ver, mas o que estou sempre disponível para, porque eu acho que nós todos devemos estar disponíveis para se dar, para partilhar as nossas experiências, a nossa vida, tudo o que for possível. É verdade, sim, senhor, eu concordo plenamente. Antes de nós conhecermos mais um bocadinho, já conhecemos, mas nunca é demais relembrar e fazer, ainda para mais aquilo que me acabou de dizer, a partilha, o dar-nos aos outros também. Portanto, diga-me um bocadinho, antes de chegar a este Rui que é hoje, quem foi o Rui na infância? Olha, o Rui na infância foi um Rui muito feliz. Muito feliz porque nós tínhamos uma família mais ou menos grande, depois felizmente embarcaram muitos para a diáspora, mas tive uma infância feliz, porque brincava na rua, porque brincava ao peão, porque andava de rodeio, porque jogava a bola na rua, porque fazia tudo isto.
Na escola fui também feliz porque tinha bons amigos, bons colegas, tive uma boa professora que foi a senhora Clara, uma excelente professora, que me ensinou bastante, que me abriu portas para o meu futuro, porque nós até aos 5 anos formamos a nossa personalidade e ela foi uma pessoa muito, muito importante. A partir daí fui crescendo, convivendo com os amigos, fui integrando no futebol, fui-me integrando nos escoteiros, fui-me integrando na freguesia e penso que já repeti isso, aos 18 anos já era um homem, com 18 anos já era um diretor desportivo do Sport Clube de Novense, o que me deixou muito feliz, porque as pessoas acreditaram em mim e viram que era uma pessoa para dar seguimento àquilo que é as nossas raízes, as nossas tradições, as nossas casas que precisam, instituições que precisam de todos nós, e por isso comecei muito, muito cedo nisso. Foi uma infância feliz, foi uma infância onde o meu pai ensinava a tocar a violino, todos os metais de corda, e todos os dias nós tínhamos a casa cheia. Nasci numa família de pessoas que davam muito. Minha mãe era uma mulher... Sim, minha mãe era uma pessoa que costumava ajudar toda a gente, dava às pessoas, se alguém tinha alguma coisa para fazer de costureira, ela fazia. Íamos cavar para o pomar, íamos para os cerrados, e à volta para casa trazíamos sempre alguma coisa para oferecer a os mais pobres. E claro que isso foi um começo de vida que me levou até hoje. Claro, com altos e baixos, porque é natural e normal, mas foi de facto um Rui que aproveitou todas as oportunidades para melhorar. Como criança, sim, na escola nunca fui assim muito amante de estudar, mas captava bem as coisas. Tirei o 9º ano e depois fui para a base de trabalhar, para a base americana. Penso que foi uma das grandes... Bendita base. Bendita base. Muito agradeço aos americanos, porque eles têm uma reforma mais ou menos boazinha e deram a vida. Portanto, foi isso até aqui. Voltando aí desculpa, à parte da infância, eu por acaso tive já o prazer de estar no Clube Vilanovense algumas vezes, na qual tive um jantar em que eles fazem todos os anos para os sócios e para os associados do clube, na qual tive a oportunidade de, eu não sei, parece-me que o Sr. Rui não estava lá, mas falaram de si e da grande pessoa que foi e que elevou o clube. Inclusivamente existem lá bastantes fotografias suas. Sim, foi. Aquele clube foi. Inclusive, até uma parte do clube está sentada ou situada num terreno que era da nossa família. Nós cedemos um pedaço daquele para fazer aquela sede. Aquela sede fiz também parte juntamente com o Sr. Manuel Pires Luís, com o Pedro Jorge Vares, com o senhor, que é a família de Tuibel Nogueira, onde aquela obra que está lá foi feita praticamente por nós, já éramos uma comissão de obras. E depois comecei muito novo no Vilanovense, com 14 anos já jogava futebol, ou com 20 anos já era capitão de equipa, muitas fotos minhas. E isso tem lá uma grande taça. E ganhei muitas taças. E um pontapé enorme. Felizmente o Vilanovense ganhou muitas taças. Na altura em que eu ainda jogava, era o nosso saudoso treinador Couto, o Sr. José Couto, que infelizmente já partiu. Mas pronto, fiz o que pude por todas as instituições onde me inseri. E o Sport Vilanovense foi uma delas. Hoje não apareço muito porque estou a viver nos biscoitos, mas é sempre o clube do meu coração. É um clube em que me diz muito, em que vejo muitas fotos, em que recordo o que passei. E eu lembro-me ontem, um dia destes, penso que foi ontem ou antes de ontem, fui ao Ramin e falei com o filho de um senhor, que era o João Cara de Gato, que vinha do Porto Judeu ajudar, Sim, senhor. ajudar a riscar o campo. E eu com ele com um carrinho ia a riscar o campo e eu atrás, ao lado dele, a bater com um pauzinho para o cal cair, o calvinhos cair. E foi interessante, nós não tínhamos água para tomar duche, não tínhamos água quente, às vezes tomávamos duche em bedões, outra vez tomávamos duche quando vínhamos mudar de roupa na sede cá em baixo,
porque no campo não tinha balneados e tomávamos duche num tanque, lavávamos assim, porque não havia condições. Hoje não. Hoje o Sport Clube Vence tem muitas condições. A pena que as pessoas se tenham afastado um pouco, mas penso que não é só ali, é em todas as regras geral, porque é difícil hoje em dia as pessoas aderirem com a vontade de fazer o bem para aquilo que é nosso. E eu sempre tive este espírito que é meter-me nas coisas, não para sair em grande, não porque eu pagava para jogar futebol, nunca levei um prémio de jogo. Se calhar só há 3 jogadores que nunca levaram um prémio de jogo de Vilhena. Foi eu, o Jorge Nogueira e o filho dele, o Jorge Nogueira, do Sr. Abel. Portanto, nós fazíamos aquilo com a vontade de ajudar. E sinto pena que hoje muita gente não se chegue mais para as nossas instituições. O mundo está diferente. Nós, naquela altura, era o futebol, era os escoteiros, um pouco mais do que isso. Não tínhamos essas internets, não tínhamos isso, que é um bem precioso, bem aproveitado, só que nós dedicávamos de alma e coração e tínhamos amor à camisola, àquilo que era nosso. Sempre defendi a minha freguesia muito, não queria que ninguém tocasse na Vila Nova. Passei por todas as instituições da Vila Nova e sempre a defendi com muita alegria, com muita paixão, e está bem encaminhada também. A Vila Nova é sempre uma freguesia do Espírito Santo, com o padroeiro do Espírito Santo. É uma freguesia bonita, que fica naquele Calvário, tem uma vista lindíssima para a praça. Portanto, é uma freguesia que eu sempre gostei, continuo a gostar, e me dediquei totalmente. É claro que não conseguimos agradar toda a gente. Mesmo ter feito muito, há pessoas que acham que foi pouco. Mas o que eu costumo dizer é, prefiro ser criticado por ter feito alguma coisa do que nada fazer. Portanto, é isso. Concordo também plenamente consigo, porque eu sou uma pessoa também bastante chegada ao fazer, ao participar, ao elevar algo mais, e por vezes a gente somos mais criticados do que propriamente, não quero dizer a palavra agradecida, mas as pessoas dizem... Às vezes é pesado, talvez, e desculpe, às vezes é uma certa ingratidão, porque nós damos tudo de peito aberto, damos o corpo às balas e depois não sentimos, se calhar, o reconhecimento. Mas não é por causa disso que me faz desistir. Por exemplo, agora há bem pouco tempo, já que estou nos biscoitos, fui ida para os biscoitos. Peço desculpa de ter interrompido. Não há problema, fui para os biscoitos porque a minha esposa sempre teve o gosto de ir para os biscoitos. Nós tínhamos uma vinha à beira-mar, que era do avô da minha esposa. Tínhamos feito uma casinha aqui em cima nos biscoitos, que também que era do meu avô, que era do avô da minha esposa. E a minha esposa contava aqui em cima na casa, ali no caminho, Conselho, sempre disse, o meu sonho era ter uma casinha à beira-mar. E o avô dela, porventura, disse, vim das terras todas, antes de falecer, nunca vindas aquele prédio à beira-mar. E naquela altura não havia estrada aberta lá embaixo. Mas era uma pessoa que já tinha uma visão de futuro muito, muito grande. E hoje fizemos aquela casinha lá, aquela adega. Vivemos lá, gostamos muito de ter nos biscoitos. Gosto muito, muito dos biscoitos. Mas às vezes, indo em contra aqui que estávamos a falar, viram ter comigo para fazer parte de uma comissão. E eu, como vou para um lugar, é para me entregar, não é para... Gosto de fazer coisas. E depois, claro que aquelas pessoas que... ele está ali a fazer isso porque está pensando, se calhar, no futuro, concorrer à junta de freguesia, né? Ou outras coisas assim do género. E não é isso que eu faço. E se calhar por causa disso, quando acabar este mandato na igreja, na comissão da igreja, vou-me desistir e vou-me ausentar mais um bocadinho. Pensar mais em mim, na minha esposa, e viver mais a minha vida. Porque, como falávamos há bocadinho, somos criticados por tudo e por nada. E às vezes sentimos tristes porque damos tudo em prol daquela instituição, daquela causa nobre, e depois as pessoas à nossa volta não, em vez de nos dizer, parabéns, estiveste bem, puxarem para cima, não. Fazem com que nós às vezes... Mas é o ser humano a funcionar, todos nós falhamos, eu falho, qualquer um de nós falha, e portanto... O que me interessa a mim é estar com a minha consciência tranquila de tudo o que fiz, do que tenho feito e dar tudo. Continuo sempre a apoiar quem procura. Para mim não há classes sociais,
há uma pessoa e essa pessoa pode ser um pobre, pode ser uma pessoa que esteja com dificuldades, como pode ser um Presidente da República, como outra pessoa qualquer, porque na minha casa, na nossa simples adega, entra muita gente de várias classes sociais, porque a mim o que me interessa é, de facto, as pessoas. E nós, gente que temos as costelas assim tão fincadas, terceirenses, eu digo sempre, das portas para dentro de São Camas, à mesa há sempre lugar para mais um. Sim, sempre. Sempre. E depois também sei que o Sr. Rui é uma pessoa das tradições. Sim, eu penso que a Teixeira em si já é um palco de tradições. Se não formos nós a fazermos alguma coisa para aquilo que é nosso, quem poderá fazer? Sei que muitas pessoas são sobrecarregadas, outras fazem porque gostam de participar. Eu também sou uma delas, não faço isso para receber louros ou louvores, faço isso porque amo as nossas tradições. O carnaval, o futebol, tudo, o Espírito Santo, as touradas, e ninguém faz falta, porque as pessoas vão desaparecendo e tudo continua. Há pessoas que se dão mais do que outras, há outras que não têm aquela aptidão para fazer parte, mas apoiam também. O que importa aqui é que, em conjunto, nós costumamos dizer, todos juntos ainda somos poucos para levar mais à frente a nossa ilha, as nossas tradições. Eu costumo dizer, ninguém é substituível. Ninguém. Mas não acha que era de valorizar mais um bocadinho, por vezes termos pessoas tão fincadas assim, a dar continuidade, porque cada vez mais os jovens estão a vir atrás. Estão a querer dar continuidade. A gente pode ver aí pelos nossos novos capinhas, pelos novos cantadores, pelas novas danças de carnaval, e já vamos passar ao carnaval do Sr. Rui. Mas eu acho que se houver um bom cabeça, e quando eu digo cabeça não é um líder como deve, mas líder, eu acho que seria uma mais-valia que por vezes não há necessidade de ser doutor ou de ser advogado. É a pessoa que realmente tem incutido em si próprio para poder transparecer aos outros. Repare, hoje em dia, nós quando falamos nos jovens, às vezes temos tendência de denegrir um pouco os jovens, mas não devemos elevar. Porque, reparando bem em todas as freguesias, e eu fico muito atento a tudo isto, é que nós temos jovens muito capazes. E como referiu, cantadores, seja lá o que for. E mesmo as nossas tradições, as touradas, o Espírito Santo, os bolos, carnaval, tem lá muitos jovens. Muitos jovens. Muitos que às vezes não tinham gente. Eu cada vez que digo isso dá-me vontade de rir, mas pronto. Cada vez que há alguém mais jovem, mais adulto ou mais velho, que não queira pegar na festa, há sempre um jovem que tem a capacidade de dizer assim, não, ele não vai ficar de portas fechadas. Claro. A gente para a frente é que vai, a gente vai vir de donete, a gente vai fazer eventos e vamos para a frente. Claro. E eu acho que é de valorizar justamente porque aí as instituições de cada freguesia vão permanecer e prevalecer. Porque está cada vez mais difícil manter as portas abertas, como nós costumamos dizer, de filharmónicas das nossas tradições. Hoje em dia, para ser mordomo de uma festa, está tudo tão caro, tão dispendioso, que obriga a fazer vários eventos. E hoje em dia as pessoas, para angariar algum fundo, têm que fazer esses eventos. Se nós não apoiarmos os nossos jovens, se não puxarmos por eles para cima, dizendo que eles são o garante do futuro das nossas tradições, eles também vão se sentir um pouco afastados e desvalorizados. E não é isso que nós queremos. O que nós queremos é que eles sejam o garante de tudo isso. Esses sim, eu penso que nós temos jovens com muita capacidade. Eu costumo dizer, per capita, nós somos a ilha que se calhar tem mais valor cultural, isto é, com dons, muitos dons. Porque em Carnaval, em Capinhas, é tudo. Tudo nós temos jovens incríveis. Costureiras, verdade, tudo. A gente que cada vez mais gosta de fazer e cada vez mais se está a voltar àquilo do antigamente, do tempo da minha avó, por exemplo. Cada vez existem pessoas mais novas a quererem saber como é que se fazia. Como é que funcionava e como é que era. Exatamente. Portanto, e isto é uma coisa maravilhosa. Inclusivamente,
apesar de eu querer ter muito agora os homens que realmente elevaram certas determinadas vertentes na nossa ilha, mas não desvalorizando também que cada vez mais existem mulheres a fazerem coisas que só os homens fariam. E isto Faziam, e é muito bom. Isto é muito importante, isto é muito importante em todas as áreas. É a nossa tradição, quando digo jovens, englobo os dois sexos. Exatamente. É porque esses jovens, como já disse, são o garanto, mas também nós temos que ter o cuidado de não esquecer e enaltecer aquelas pessoas que ao longo dos anos fizeram Para que aquilo se mantivesse. porque hoje em dia se tem muita coisa, as portas abertas, muita instituição ativas, deve-se a quem inaugurou, a quem fez, a quem começou. E, portanto, o que nós temos que fazer é elogiar, homenagear aquelas pessoas e dar-lhes valor. Mas também não esquecer que o garante vai ser os nossos jovens, que temos também que enaltecer. Isso é uma mescla de os mais antigos com os mais novos. Temos é que estar unidos, puxar por eles incentivar-nos a nós, a ver o exemplo. Não é só meter para baixo. Não é só denegrir, porque... Exatamente, porque os jovens de hoje que continuam a fazer são o espelho daquilo que foi o nosso anos passados. Portanto, eu acho que em vez de haver a crítica, existem vários tipos de crítica, mas em vez de haver a crítica, dar valor, Dá valor a eles. Eu aos 23 anos, aos 18 já era diretor e daí para cá até hoje nunca parei. Aos 23 anos, eu com o meu tio e mais duas outras pessoas pegámos na festa de agosto. Eu tinha 23 anos. Da Vila Nova. Tinha acabado de casar e era dos mais jovens naquela altura. A sua esposa não quis dar um tiro? Se fosse para dar, ela já não estava cá há muitos anos. Porque antes de casar... Já fazia isso tudo. E antes de namorar dizia, olha, a gente vai namorar, vamos casar, mas quero que saibas que eu não vou deixar o carnaval, não vou deixar de jogar futebol, não vou deixar de fazer isso. O que é que aconteceu? Ela acompanhava-me sempre. Ia comigo para o futebol, ia comigo no carnaval. Até ela estava grávida do nosso filho, íamos naquelas carrinhas antigas cobertas com pano de tenda que vinham da base, com uma luz atrás acesa, e ela estava grávida. E o bebê nascer, por isso se calhar sei isso para ativo. Porque ela ali aos saltos na carrinha, os caminhos, imagina como era. Portanto, eu desde novo que me inserem nessas coisas. E o que vejo em muitos jovens a fazerem o mesmo. E continuem, pá, porque... Repara, olha, por exemplo, fui à Vila Nova e outras freguesias. Tantos jovens a tocar na Filharmónica. Pequenos com 10, 11, 12 anos. Isso é uma coisa incrível. O garante das nossas Filharmónicas, que são um problema para muita gente, quando devia ser um garante e uma forma muito rica muito rica de nós elevarmos e dar-lhes valor, eu fico abismado com aquilo. Disse, pá, sim senhor. Eu tirei uma foto outro dia na Vila Nova e tirei outras, e à frente com as bandeiras, pequenos com 8, 9 anos. Sim, é de louvar. É de louvar. Eu, por acaso, tenho um irmão que tocou na Sociedade das Lajes e também começou muito novinho. Claro. Muito novinho. E que muitas das vezes acaba por ser uma terapia e a pessoa não precisa estar doente. Quando a gente tem aqueles hábitos, acaba por se ausentar de outras coisas que possam aparecer. Exatamente. É isso. Senhor Rui, onde é que entra o Carnaval? O Carnaval. Há quantos anos? É de 76 para cá, já era mestre de bailinhos, outro dia pus até na minha página do Facebook Fui lá arrumar umas fotografias. Pus lá algumas fotos e tem mais algumas para pôr. Eu comecei muito novo e, como disse, meu pai ensinou mais de 600 ou 700 pessoas a tocar. A nossa casa arredava-se a mesa depois de jantar, arredávamos a mesa para o lado e uns sentados no chão, outros em cadeiras, outros a aprender a tocar. Depois, isto nasce tudo aí. Meu pai ensaiava e fazia bailinhos numa tenda de carpintaria. E lá chegou-se a fazer, meu irmão puxou uma dança de espada com 9 anos e lá faziam-se danças. Portanto, eu fui embalado nisso. Aos 15 anos o meu irmão diz, tu cantas mais ou menos, se calhar a gente à espera não, falta de um mestre, se calhar ias connosco e só, eu posso experimentar se der. E foi a partir daí, desde 76, 77,
Até hoje estou metido no Carnaval. 47, 48 anos em palco. Se calhar já chegou aos 50, mas eu não conto. Não chegou ainda porque eu nasci em 75. eu não conto, só conto aqueles que eu sei, o palco que piso. E, portanto, E quando os anos que não participou, não sentia falta? eu não sou assim muito saudosista. Eu tive agora, pode vir para os Fescos, depois deixei, tive 2 anos sem sair. E eu pensei, adoro estar no salão a aplaudir. Porque eu gosto de ver gente que toca bem, que canta bem, que representa bem. E eu, como sei muitos anos e recebi os seus aplausos, quero retribuir aquilo que as pessoas me fizeram. E gosto muito de estar sentado no salão a ver danças. Mas também, quando fui agora como pediram para ir num baile convidado, da terceira idade, eu aceitei. E depois, quando aceitei, senti que estava-me a fazer falta. Porque senti o mesmo nervosinho quando tinha, antes de deixar. Porque aquilo, mesmo com a experiência que eu já tenho, quando entrei em palco pela primeira vez, parece que tinha saído a primeira vez, há muitos anos atrás. Porque uma, bom, senti um nervo miudinho, é sinal de responsabilidade. Outra também era tentar não defraudar quem apostou em mim, ou quem me convidou. Portanto, e dar o nosso melhor, porque nós temos que ver uma coisa. Quando nós integramos um grupo de carnaval, ou seja lá o que for, temos que respeitar 2 coisas. Primeiro, temos que respeitar nós próprios, porque nós vamos dar a cara para com o grupo. O grupo tem que respeitar a si próprio. E depois respeitar muito o público. Pouca gente, muita gente, seja lá o que for. Temos que respeitar aquelas pessoas. Nem toda a gente vai gostar, nem toda a gente vai aplaudir. É o normal, porque nós não gostamos de toda a gente, nem toda a gente gosta de nós. Agora, se nós dermos tudo o que temos e chegarmos a casa cansados, porque já cansa fazer 7 danças no sábado, fazer 7 danças no domingo, são 14 danças, e depois andar nos carros de um lado para o outro, é cansativo. Mas foi uma experiência boa, para o ano vou continuar, e depois veremos na terceira idade, ou melhor, nos idosos. Com os idosos. E se surgisse um convite para ir... Já me surgiu 2 convites, e até há bem pouco tempo surgiu um convite. Mas eu depois, até 2, mas eu não posso dizer que sim, porque já estou na terceira idade, ou nos idosos, e ter que ensaiar 2 e depois dizer que não a um e depois dizer que sim ao outro, é complicado. Não digo que um dia não aceite mais quando deixar a terceira idade, ou dizer, vou fazer a minha despedida. Porque eu sempre tive um sonho, e antes do meu irmão falecer, nós tínhamos a ideia de juntar aquele grupo que começou quando eu tinha 16, 17 anos. Juntá-los e fazermos a despedida do Carnaval. Este é o nosso último bar. Foi nós que começámos com isso, eu, com o meu irmão, com alguns vizinhos. Gostaria de acabar o Carnaval assim. Infelizmente não tive esta sorte. Agora, gostaria um dia, se calhar, de acabar e terminar o Carnaval, despedi-me, mas de vez dizer assim, dei ao Carnaval tudo o que tinha e tudo o que sabia, porque ninguém é mais do que ninguém. Todos nós temos aptidões, uns para cantar, outros para tocar, outros para representar. Nós temos que dar valor uns aos outros, não haver inveja, não haver maldade em derrubar aquele grupo ou outro grupo. É bom. Posso não gostar de umas coisas, como eles também podem não gostar de coisas e é normal. Agora temos que respeitar uns aos outros. Sem todos o Carnaval não se faz. Claro, é o que eu costumo dizer. Todos juntos ainda somos poucos. Exatamente. E não pode deixar morrer, não vai acabar. O Carnaval não se faz e é tal e qual como tudo na vida. 2 não fazem se um não quer. Exatamente. E portanto, quando existe uma coisa que seja para ser trabalhada em conjunto, existe o trabalhar de grupo. Claro. Cada um tem o seu feitio, cada um tem a sua maneira de ser e de estar. E hoje em dia, graças a Deus, a nossa opinião vale o que vale, mas somos livres de a poder dar. Exatamente, é o que eu costumo dizer, cada um. Eu por ter saído mais anos em grupos de carnaval ou outros, ter mais experiência do que alguns, não quer dizer que a minha opinião que esteja correta e a deles não. Porque cada um viu o carnaval à sua maneira. Eu, se calhar, e outros que saíram há muito mais anos, que vivenciaram
o início do Carnaval, aqui há 30, 40, 50 anos atrás, não o mesmo que agora, essa juventude está a começar e que nunca saíram, se estão agora, e muito bem. Porque o garante do nosso Carnaval é a juventude. E as pessoas são livres de opinar e dizer aquilo que sentirem e gostarem. Uns podem gostar com toques de corda, outros podem gostar com toques de sopro, outros podem gostar. São livres. E nós temos é que respeitar. Umas pessoas gostam, outras não, mas pronto. E quando me referia à liberdade de expressão, é mesmo num próprio grupo de bailinho, no próprio grupo, há sempre um líder, nós sabemos disso, mas se todo o bailinho trabalhar em equipe, vai sair um melhor resultado. Não é o bailinho nem do Rush, nem do João Mendonça, nem do Laranjeira, nem deste ou daqueles mais antigos. É o bailinho do grupo. É o bailinho da Vila Nova, porque se sei bem, toda a gente sai bem. Se sei mal, todos ficamos mal. Agora, uma coisa é nós ouvirmos a opinião dos outros, mesmo dentro do grupo. Isto é um bocadinho longo, vamos cortar aqui. Essa cena se fosse assim. E nós temos que falar uns com os outros. A música se calhar fosse mais baixa. Agora temos é que aceitar e sermos sérios uns com os outros. Porque muitas vezes, mesmo dentro do próprio grupo, há pessoas que pelas costas não concordam, se riem, mas depois é isso. É cada facada. E depois é isso que me enerva e que me deixa triste. Temos algo para dizer, dizemos na cara uns dos outros. Sejamos sinceros, ok, não gosto disso, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Mas há respeito a toda a gente. Todos são importantes, todos dão mais valor ao Carnaval. E eu fazia um apelo à nossa juventude que era aqueles que estão agora a começar, mesmo que por algum motivo o bailinho ou a dança não tenha saído bem este ano, continuem, não desistam. Porque eu quando comecei foi assim, alguns bailinhos que eu às vezes sentia quase vergonha de estar em cima do palco, porque de tão fraquinho que era. Mas não desistimos. E hoje quando saímos, tínhamos um grupo coeso, firme. Porque o problema é, quando nós chegamos lá acima, o problema é estarmos lá em cima. Manter sempre mais ou menos o mesmo nível. Mas cair é muito fácil. Basta um ano ou dois fazer um baile ou uma dança que não corra bem e é um tal andar para lá baixo e nunca mais para. E depois é melhor parar. Para terminar o assunto do Carnaval, como é que foi participar no grupo da terceira idade? Foi muito interessante e foi muito bom. Ali uns elogios e ali umas Foi coisas que eu não esperava. De facto, quando cheguei a Tarrachão e a senhora Rosa Silva, não é? A Marta. Marta Silva. A senhora faz aquele poema na altura que eu fiquei... Poetisa. Eu fiquei uma poetisa, uma amiga minha de há muitos anos, que eu admiro e ela também me admira, me emocionou. Aquilo foi uma coisa tão forte que eu não esperava e fiquei sem palavras para agradecer, porque ela foi de facto de uma sensibilidade, de uma naturalidade e de uma verdade que é fundamental, que as coisas saíram bem a ela e saíram-nos bem, e a mim que tocou bem cá no fundo. Saber que, e falámos isso no início, saber que alguém ainda nos vê e nos aprecia pelo aquilo que nós demos é um reconforto. Isto é gratidão. É gratidão. Nós não queremos mais do que isso. São as palmas e são esses pequenos momentos. Eu felizmente tenho recebido alguns e uma das coisas também que me marcou muito este ano, por exemplo, que acabou, ou este ano, de Carnaval, foi entrar em palco sem abrir a boca, sem dizer uma palavra, levar uma salva de palmas. Isto é o reconhecimento que as pessoas têm, ou tiveram por mim, como têm por todos aqueles que já deram muito ao Carnaval e vão continuar a dar. Portanto, foi um convite excelente. Eu, como sou assim muito brincalhão, após os ensaios, cantávamos cantorias, que fazíamos Os umas ensaios são o plays. melhor da festa. Eu sempre gostei mais do Carnaval. Do Carnaval o que mais gostava era dos ensaios. Às vezes chegava até à segunda-feira e dizia, ficou mais a cama. Mas os ensaios são muito bons. São muito bons. Desde já um beijinho para a Marta. Atenção que a Marta, só um pequeno à parte, a Marta escreve, mas ao mesmo tempo muitos dos poemas dela são improvisados. São improvisados. E aquele na Terra Chanfone. É de grande louvor.
Nós vamos deixar aqui as músicas irem fluindo, porque nós realmente temos bastante, e tinha pensado em pôr um tema musical, mas vou só deixar aqui um abraço enorme para o Sr. Joe Fagundes, que é mais um homem do Carnaval. Exato. E que eu não posso lhe agradecer o carinho que ele tem sempre comigo. E todos os colaboradores desta rádio, todas as pessoas que contribuem para que a comunicação chegue mais longe. Isto porque já de seguida a conversa se calhar vai se alongar e não vou ter tempo para as despedidas, porque realmente falar com o Sr. Rui é outra coisa. Outra coisa, não desfazendo em todos os meus convidados, mas é uma pessoa que tem muita informação, uma pessoa que participa, uma pessoa que ainda tem muito para dar e vai-nos continuar a dar, se Deus quiser. Eu queria também deixar um beijinho muito grande às poetisas que todas as semanas participam no Horas da Serra, Ondas do Atlântico, em que, embora eu não seja muito presente quando estou aqui no meu programa a dizer isso, mas é que realmente uma hora para conversar passa a correr, mas desde já o meu bem-aja para elas todas também. Um beijinho especial para o senhor... José Gabriel. O senhor José Gabriel, que já há muito tempo que não me veio fazer uma visita e que bastante também contribuiu para que eu hoje estivesse aqui e já quase um ano passou da minha entrada nesta casa. Portanto, continuando aqui a conversa com o senhor Rui, e o nosso Filiberto vai continuando a pôr aqui umas músicas de fundo adequadas a isso, se fizer o favor. Passando por estas passagens todas da sua vida, entramos aqui com umas filmagens, umas fotografias e que chega mesmo ao canal. É verdade. As fotografias, eu já disse isso várias vezes, mas é uma coisa que eu sempre gostei. Eu fui outro dia a Santa Luzia e estava lá 2 fotógrafos profissionais, eu sou um amador, e eu não travo os olhos da forma como eles se movimentavam, da forma como eles clicavam, dos ângulos em que eles tiravam, da forma como estavam a trabalhar. E é uma das coisas que eu sempre gostei, sempre fui um apaixonado pela fotografia. Depois chega um canal que muito nos orgulha, porque eu acho que nós estamos a ser sérios como todos são, mas estamos com uma forma diferente, se calhar, de outros canais. Começou por uma brincadeira, a Rádio Televisão Artísia pediu ao Sr. Dourado, que já filma há muitos anos, já faz vídeos já há muitos anos, e pediu para fazer uma filmagem de um presépio de Natal. E ele telefona para mim e diz: "Oh, epá, conheces alguém que tenha um presépio bonito?" E disse: "Olha, na Vila Nova tem, podes ir comigo?" Eu disse: "Sim." Fui lá dizer onde era a casa e pela viagem ele diz-me assim: "Oh, Rui, eras capaz de fazer uma entrevista, uma pergunta?" Eu disse: "Ok, posso fazer, vamos tentar." E fizemos, foi bem. Neste mesmo dia fomos ao Raminho, fizemos outra. A partir daí começámos, o canal começou, nós a incentivarmos e começámos a fazer Quem é o Presidente de Junta, onde fizemos quase todos os presidentes, ou muitos presidentes de junta. Não interessa a nós a cor, o que interessa é aquilo que eles fazem, aquilo que eles dão, a dificuldade que é ser presidente de junta. É uma dificuldade enorme. A maioria das pessoas não entende e não percebe a dificuldade que essas pessoas têm. São seres humanos, muitas vezes não têm dinheiro, não têm verba para auxiliar aqui e ali. E nós continuamos, fizemos isso durante algum tempo. Depois começamos com pessoas do Carnaval, a entrevistar pessoas do Carnaval, pessoas da nossa cultura, e depois começámos com as nossas tradições. Hoje em dia temos muitos convites, já temos uma agenda com algumas reportagens para fazer. Vou eu com a minha máquina que chama-me Charqueira, vai o Nourato e depois nós conjugamos tudo. Ele fica com algumas fotos minhas, eu faço, e é assim que nós estamos. Gosto muito dele, como gosto de qualquer um. Podemos estar, e eu acho que temos que ser unidos. Nem todos mostram tudo, e todos juntos não conseguimos ainda mostrar tudo, mas mostramos mais. Se estivermos todos unidos, e eu dou bem com toda a gente, posso estar com 10 canais, ou 5 ou 6 no mesmo lugar, cada um faz o seu
aqui E que nunca sabe, nenhum é igual. e nunca nenhum é igual. Portanto, que eles tenham todos muito sucesso, que sejam muito felizes, que é isso que eu desejo, como também para mim e para o Honorato. Nós continuemos a receber os convites que temos tido, continuemos a demonstrar e a mostrar aquilo que é nosso, que tem muito valor. Agradecemos a todas as pessoas que nos acompanham, que nos veem, que nos dão os parabéns para continuarmos, porque também o incentivo às vezes ajuda-nos. Eu e ele, nós somos reformados, gostamos imenso de ocupar a nossa mente, a nossa cabecinha, porque a cabeça manda ao corpo. E se nós estivermos ocupados, se nós estivermos dia a dia a aprender com os outros, porque às vezes faço perguntas em que as respostas não eram aquela que eu esperava, mas aprendi como é que depois da próxima vez vou fazer, e aprendemos todos uns com os outros, desde que nos respeitemos uns aos outros. É esse o essencial. Mas o Sr. Rui tem a noção eu falo por mim, apesar de também haver um outro canal que gosto muito, vocês marcam a diferença no sentido da qualidade que fazem o contexto, o conteúdo. Muito obrigado. Eu tive a ver tudo da vossa passagem pelo Cabo da Praia, num Espírito Santo. Sim. Aquilo é como se fosse um enredo. Tem um começo, um meio e um fim. Exato. Portanto, e para elaborar isto, que muitas das vezes é um improviso, Muitas mas vezes também é preciso saber. é preciso saber mais ou menos ornamentar tudo aquilo. E muitas vezes o Honorato nós dizemos, olha, se calhar nós fazíamos só as perguntas este dia aos imperadores, e depois filmávamos o altar e o terço, no outro dia fazíamos os improvisos, outra coisa, o bezerro, o pezinho, e portanto temos a preocupação de não fazer aquilo à toa. E o Honorato é uma pessoa que gosta muito de, se a coisa não estiver bem, e não vamos a correr para casa para pôr logo à primeira, nós temos tempo. Se não sai hoje, sai amanhã, não temos... O que nós queremos fazer é que saia bem feito. E, acima de tudo, que as pessoas que nos convidaram fiquem satisfeitas com o nosso trabalho. E também, não passar por cima de ninguém. É respeitar toda a gente. Eu, às vezes, o Honorato não está, porque viaja ou vai ter algumas coisas para fazer, não pode ir, e eu dou-me bem com todos. E, às vezes, por exemplo, o canal da Soura, pá, o Honorato não está, podes ir comigo, porque eu não tenho problema nenhum em me dar com qualquer um. O que eu não gosto de falsidades nem de menos verdade. A partir daí, se calhar poderão também pensar o mesmo de mim. Mas isto, o que a gente tem que fazer é estarmos todos unidos. Seja qual for o canal. Faz a força. A união faz a força. A união faz a É força. unidos em tudo. Tanto nos canais como nas instituições, seja lá o que for. Temos que elevar a nossa ilha. E elevando a nossa ilha é dando o melhor de nós com seriedade. Exatamente. Há bocadinho o Sr. Rui dizia que não era uma pessoa saudista. Saudosista não sou. Não era. Mas tenho a noção que muita gente, imigrantes, estejam eles onde estiverem, ou mesmo sem serem imigrantes açorianos, mesmo imigrantes do continente, ou que seja de onde for, que muitas das vezes, ao verem certas reportagens, certas falas, certas mensagens que são transmitidas, que sentem a palavra saudade. Sim. E que quando veem o Sr. Rui, vai lembrar um bocadinho daquilo que lhe vai poder trazer até ele. Sim, eu compreendo isso. Eu quando digo não sou saudosista no sentido de deixei de jogar futebol, agora Tem saudades. tenho saudade de jogar futebol. Eu compreendo que o meu corpo já não pode jogar futebol. Eu compreendo que não... Então o que é que eu faço? Guarda as boas memórias. Guardo as boas memórias. E agora estou a tentar recuperar algumas fotos que eu tinha, que estou a pedir a alguém que me fotografie aquelas fotos, que me faça para eu guardar aquilo. Eu vou pondo aos poucos, porque é parte da nossa vida. O que fica na internet fica para sempre. Eu adoro ver pessoas que mais antigas, adoro ver fotos antigas, adoro ver fotos de pessoas que deram muito, que fizeram muito pela nossa cultura. E eu tenho esse carinho e esse apreço por essas pessoas. Eu lembro-me quando estava na junta, fui tratado, ou era conhecido lá na Vila Nova, se calhar, por o homem das homenagens. Isto porquê?
porque eu homenageei os marchantes, ou homenageava toda a gente, porque era uma forma de agradecer àquelas pessoas que fizeram muito por aquilo. Para qualquer uma das instituições. Nós hoje não somos nada sem os nossos antepassados. Nós não seremos nada no futuro, nada, salvo seja. Não teremos um futuro garantido sem o presente e sem esses jovens que nós temos hoje. Portanto, quando Nós somos muitas... o espelho do amanhã. Somos os pais, exatamente. Quando muita gente comenta algumas das minhas coisas, fotos, nós ficamos contentes, porque é sinal que aquelas pessoas que estão lá fora foram à procura de uma vida melhor, sentiram e sentem a saudade que é viver na sua terra, que é conhecer a sua terra. Por isso também, através destes canais, muita gente tem vindo de cá. E tem vindo de cá e dizer que são muito bem-vindos. Que eu tenho que dizer aqui, eu fui presidente da junta, eu fui de tudo na Vila Nova e não só também há algumas coisas na terceira, como a Associação dos Mordomos e essas coisas assim do género. Eu sei, e agora na Comissão da Comissão da Igreja dos Biscoitos, eu sei tudo aquilo que os nossos imigrantes têm ajudado. E eles são importantíssimos para nós. Não só pela ajuda que dão, mas também pelo colorido que dão à nossa terra, pela alegria que a nossa terra tem quando chega cá à nossa ilha, esses aviões cheios de pessoas, cheios de imigrantes, com vontade de abraçar. Tenho cuidado de, às vezes, sem conhecer alguma pessoa, mas vejo, olha, se calhar é imigrante. Olá, o senhor está bom? Está tudo bem? Sou imigrante. Aconteceu uma vez uma história incrível. Foi um imigrante, eu fui ao Canadá com o Bailinho dos Santos em 2000, 2001, e eu disse a eles, é muito mais fácil vocês me conhecerem a mim, uma vez que regressem à ilha, do que eu a reconhecer vocês todos. Eu estava um dia na Vila Nova de Motorada, quando tem um senhor, fico a olhar para ele e disse, eu conheço esse senhor. E eu estava naquela, disse, não, eu vou perguntar. Chegou para ele e disse, o senhor é imigrante, Eu disse, não, eu estou no Canadá. Ei, pai, fui ao Canadá. E disse, pois, eu estava lá na cozinha a fazer comida para ganhar dinheiro para vocês, para o vosso banho. E eu peguei no homem, levei até ao bar, a gente tomou um copo juntos, agradeci novamente. Mas o que é que acontece? Se eu não tenho olhado para ele e a consciência não me tem pesado, se é para vem comigo, se calhar conheço o senhor, eu iria pensar que eu tinha virado a cara e tinha sido muito útil quando eu fui lá com o bailinho e que agora desprezava. E eu tento que falar com todos os imigrantes. É claro que nem todos vão com a minha cara, se calhar, mas eu vou com a cara de todos eles, porque eu gosto de toda a gente. E eu sei, porque há pessoas que são de outras ilhas, que quando peço para alguma coisa, nobre, eles ajudam. Pessoas que eu tive o prazer de entrevistar aqui há tempos no aniversário de São António Nunes, como o comendador Manuel Vieira, Eduardo Vieira, um homem do PIC, um homem e outras pessoas, ter o prazer de conhecer aquelas pessoas, de entrevistá-los, de saber que eles nos dão muito, como tantas outras pessoas que não são conhecidas, e quando há alguém lá, por exemplo, da Vila Nova, quando foi a Vila Harmónica para ter uma farda, eu pus-me à frente e vamos, e mais com adoração, vamos, e telefonei para a América, aquela gente ajudou, pessoas que são das outras ilhas, a Vila Harmónica da Vila Nova comprou uma farda nos 60 anos, fazia 60 anos de existência. Mas não foi só com o povo da Vila Nova, também colaboraram, foi com estes imigrantes. E esses imigrantes têm que ter o nosso carinho, o nosso apreço. Eu, às vezes, posso passar por algum, mas tente conversar com ele, tente saber de onde é, seja bem-vindo. E muita gente aparece na minha casa, às vezes, porque me conhecem das fotos, se calhar do canal, ou de outros lados quaisquer, onde aparecem à porta e um leva uma garrafa, outro... Porque abre a porta, estou sempre bem disposto e alegre, tomamos um copo, falamos, estamos umas fotografias sentados lá no banco. Uns gostam, outros não gostam. Ninguém é obrigado a tirar fotos, nem quer que as pessoas vá lá só porque tirar fotos, não. Há pessoas que vão lá que a gente nem sequer tira fotos, apenas conversa, toma um copo, mata saudades dos nossos tempos, onde muitas vezes jogamos à bola, saímos em danças, tivemos em começões de igreja ou outras começões quaisquer, e isso é que é fundamental. Essa ligação entre diáspora, Açores,
é muito, muito importante. Às vezes sinto pena, e desculpem lá, às vezes sinto pena é que as passagens estão muito caras para que eles não possam ficar mais vezes e muito mais barato porque eles dão muito à nossa terra. Eu concordo plenamente consigo e vou-lhe fazer uma pergunta. Não acha que às vezes eles não têm o recebimento que deviam ter? Eu penso que sim. Eu às vezes ouço da parte de muitos imigrantes que quando nós vamos lá somos muito bem recebidos e eu costumo dizer isso. Nós nunca pagamos aquilo que eles nos fazem lá. Muitas vezes que nós queremos fazer igual, não conseguimos. Por isso é que eu digo, eu queria ver se fazia igual por todos. Recebê-los, tomarmos um copo, olá, bom dia, o senhor está bom. Nunca virar a cara, porque sei de alguns imigrantes que sentem têm esse ressentimento de vir à nossa terra, ajudar, mas depois, muitas vezes, se calhar cá, também poderá haver aquilo que não é por mal, ou já não se lembra da cara da pessoa, mas é sempre bom nós recebemos bem as pessoas. E outra coisa também é, muitas vezes hoje em dia as redes sociais é um perigo. E quando nós, porque ou por uma marcha, ou por isso, ou por aquilo, ou por aquele outro, nós nem todos somos culpados. Aquilo que um comentário uma pessoa ou outra faz não é, tanto lá como cá, não é a generalidade. É uma ou outra pessoa individualmente. E é o ser humano a falar. E é o ser humano a falar muitas vezes. Muitas vezes. Pois é, isto é que foi uma grande história de vida. Ainda temos 10 minutos, se não estou em erro, nestes 10 minutos. E ainda temos aqui uma surpresa, porque ele falou aqui num homem que é muito conhecido, que é da Ilha do Pico, da Silveira do Pico. Silveira do Pico. Nesse dia, 16 de dezembro de 72, na igreja de Vestina, na Califórnia, vejo pela primeira vez depois de 10 anos a minha família. Imaginem, vai ser lágrimas que enchiam o rio. Conheceste esta noite? Claro, quem é que não conhece? Este Tive o homem prazer. também tem uma história de vida excepcional. Excepcional. E este? Dar um grande abraço aos nossos imigrantes e dizer a eles que eu sempre estou lá sempre com eles, pela forma que eles me recebem e mais do que nunca o fado faz sempre mais sentido para mim ser cantado lá. Eu vejo nos olhos das pessoas o sentimento que o fado lhes transmite, aquilo que eles sentem e a forma como aderem ao fado. É mesmo uma coisa incrível. É um gosto enorme cantar fado com os nossos imigrantes e estar lá com eles. Sinto uma vez. Grande Fábio Urique. Grande Fábio Urique. Pela simplicidade, pela voz, por tudo. Eu lembro-me de uma vez, penso que foi numa festa de São Mateus, já há uns anos atrás, em que ele cantou de improviso, que me fez chorar. E eu já vi isso várias vezes. É isso que eu digo. Nós temos que levar tudo que nós temos de bom Na bagagem. na bagagem. Exatamente. O que é que o Sr. Rui tem de bom para nos dizer? Uma mensagem que nos quisesse passar com toda a sua história de vida, com todo o seu trajeto, como marido, como pai, como cidadão, como trabalhador que foi. Existe sempre uma palavra, acredito que existe aí uma palavra para nos passar a nós que possa deixar um bocadinho as mentes mais leves. Sim, eu tenho, em primeiro lugar, um pedido de desculpa nesse trajeto da minha vida. Se por acaso os meus filhos, a minha esposa, a minha família, os causei alguma mágoa, porque eu tanto envolver-me naquilo que eu, na minha totalidade às instituições, os tenha ofendido, massacrado, e muitas vezes a minha esposa sofreu pela minha ausência de estar integrada em várias coisas. Depois gostaria de agradecer à rádio por tudo, por mais essa oportunidade. Muitas das pessoas, se calhar, estão fartas-me de ouvir as minhas histórias repetidas, mas é a minha história de vida. Uma história de vida que não é muito diferente das outras, mas é uma história de vida que foi vivida até a exaustão naquilo que me propus, que era meter-me nas coisas de ir em frente, sem me preocupar nas consequências que depois iria ter. Ter uma palavra de agradecimento para todos os meus amigos que
me apoiam quando eu preciso. Quando veem que, oh Rui, preciso de uma ajuda, estamos aqui. Para os nossos imigrantes, uma palavra de apreço, como já disse aqui, por tudo aquilo que hoje tenho feito pela nossa ilha, tenho feito em relação à minha pessoa. Quero pedir desculpas se eu por acaso alguma vez os ofendi. Se hoje me ofenderam a mim, estão perdoados, que eu não guardo rancor, mágoa de ninguém. A todas as pessoas com quem eu colaborei, desde o futebol, bailinhos e outras pessoas, política também, pedi desculpa a todos eles. Porque o nosso trajeto de vida, nós daqui a amanhã já não estamos cá. É sempre bom pedir desculpa. É sempre bom dizer que erramos. Saber que erramos e confrontar pessoas e dizer, errei, perdoa-me, desculpa, porque não somos infalíveis. Depois, dizer o que mais? Dizer que não desistam facilmente quando têm um objetivo. Eu, na minha vida, ao longo da minha vida, quando estive na junta, tinha este objetivo, vou para ali, vou conseguir, quero ir em frente, vou. Hoje em dia devo muitos favores a muitas pessoas que me ajudaram, que nos ajudaram a mim, que através de mim ajudou uma instituição, ajudou uma causa nobre. E, portanto, para essas pessoas o que eu tenho a dizer é obrigado por tudo. Desculpem-me, de facto, eu ter algum dia falhado convosco, porque falhei também. Espero que não me guardem rancor da minha pessoa, porque hoje em dia é muito fácil nós se ofendermos uns aos outros, muitas das vezes sem querer, mas ofendemos, e queria pedir perdão, desculpa por tudo aquilo que tenha feito algum mal a alguma pessoa. Da minha parte estão simplesmente perdoados, não guardo rancor, como já disse. Uma mensagem para os nossos jovens. Sejam vocês próprios. Tenham coragem de enfrentar sem medos. Uma palavra também para os mais idosos. Deem a mão a estes jovens. Apoiam, puxem por eles para cima. Nós não somos os melhores. Nós não é que fazemos tudo bem feito. Hoje em dia temos muitos jovens com muita capacidade que apenas merecem uma palavra de conforto, de amizade e seguir em frente. Porque vocês, jovens, são o garante do futuro bom, próspero, risonho, porque vocês têm capacidades para muito. Poucos, mas bons. Que sejam muito, muito felizes, tenham muita saúde e dizer-vos que a minha porta estará sempre aberta para receber e abraçar. Porque hoje em dia é muito importante o contato, o abraçar. Eu sou uma pessoa muito de toques. Eu gosto de cumprimentar, gosto de abraçar, e há pessoas que não gostam, e nós temos que respeitar. Mas eu gosto de abraçar, sentir que dou um abraço a uma pessoa, mas sinto o abraço. Não gosto de um aperto de mão na ponta dos dedos. Gosto de um aperto de mão bem apertado e olhar nos olhos e dizer, estou aqui. Senhor Rui, eu já lhe vou dar um abracinho. Mais uma vez, muito, muito obrigada. A todos os nossos ouvintes, aguardem até para a semana, que teremos de novo à conversa mais um grande senhor, desta vez ligado à tauromaquia, o Sr. Jorge Ganso, para dar-nos companhia na próxima quarta-feira em Histórias de Vida, com a história dele. Um beijinho, um bem-ajam a todos vocês. Nunca pegamos aquilo que nos fazem lá fora. Olha. Ligue-se aos Açores. Ligue-se ao mundo. Espero que tenha corrido bem. Histórias de vida. Muito obrigado. Obrigada eu. Obrigado pelo convite. Um beijinho para todos. Um abraço a todos.